Olá, aqui é Damares Lima, eu sou especialista em implantação de sistemas de alta complexidade e eu estou aqui para falar com você sobre LGPD. Também sou proprietária da Fox Consultores e Treinamentos e hoje a gente está focado na LGPD, tá? Porque todos os profissionais de TI, jurídico e comunicação da empresa, eles vão ter que estar muito alinhados com esse assunto para os próximos anos, né? Porque isso vem para ficar, tá? Então vamos lá, eu vou te falar 12 itens que você deve conhecer sobre a LGPD, tá? Então, primeiro item, uma regra para todos. Então, cria um cenário de segurança jurídica válido para todo o país, né? Finalidade e necessidade. São quesitos do tratamento que devem ser previamente informados ao cidadão. Então, você sempre tem que ser informado do que está sendo feito com os seus dados, tá? 3. Penalidades rígidas. Então, falhas de segurança podem gerar multas pesadas. Ou seja, 2% do faturamento bruto do referente ao ano anterior. Esse é o valor da multa, limitado a 50 milhões. Tá? Transparência. Quarto item. Então, se ocorrer o vazamento de dados, a NPD e os indivíduos afetados, eles devem ser avisados imediatamente. Então, deu um problema na sua empresa, vazou dados, você teve um furo na sua segurança, alguma coisa aconteceu, você tem que imediatamente informar a NPD e principalmente todos os indivíduos que foram afetados em relação a isso. Quinto item, gestão de riscos e falhas. Quem gere a base de dados pessoais terá que fazer essa gestão. Então, você vai ter que ter na sua empresa um gestor de dados que vai se responsabilizar pela gestão desses dados. Então, agora você tem uma área da sua empresa que vai estar tratando de riscos e falhas, né? Ou seja, área de segurança, uma divisão, qualquer coisa assim. Responsabilidade. A responsabilidade define os agentes de tratamento de dados e suas funções. Ou seja, quando você tiver uma crise que vazou dados, né? Então você vai ter que ter um comitê de gestão de crise. Tá? Então você vai ter que ter alguém de TI, você vai ter que ter alguém do jurídico, você vai ter que ter alguém da gestão de dados e você vai ter que ter também alguém da comunicação para poder informar o que está ocorrendo naquele exato momento, no momento, na questão da crise, né? Na gestão de crise, tá? Esse é o sexto item. Sétimo item, fiscal centralizado. O que significa isso? Ficará a cargo da Unidade Nacional de Proteção de Dados fiscalizar a questão do vazamento de dados. Tá? Oitavo item, transferência internacional. Permite o compartilhamento com outros países e que também protejam os dados. Tá? Porque essa lei, ela não é uma lei específica brasileira, ela é uma lei que ela está presente em vários países já. Então, a proteção de dados, ela já está na Europa, nos Estados Unidos, eles já estão também trabalhando a questão da lei. Em países como a Europa, já tudo que você vai fazer, ele já pede lá a sua autorização. Aqui para nós tem alguns casos, por exemplo, do Facebook, o Facebook ele já está pedindo autorização para divulgar dados sensíveis, né? Ou seja, se ele pode ir lá exibir a sua crença, a sua sexualidade. Então, isso já está sendo pedido através do Facebook devido à LGPD, tá? Então, quando você der o de acordo lá, você entenda que você está permitindo que esse dado fique exposto lá no Facebook. Esse é só um exemplo, né? Nono item, abrangência extraterritorial. Então, não importa se a organização ou centro de dados estão dentro ou fora do Brasil, tá? Então, essa é uma informação super importante, porque nós, brasileiros, nós também temos nossos dados em empresas que têm as suas bases de dados fora do país. Então, a lei, ela é extraterritorial, ela ultrapassa as fronteiras do Brasil nesse caso, tá? As exceções, sem consentimento, só se for indispensável o cumprimento dos critérios legais.
Então, assim, em casos extremos, sem o consentimento para você ter acesso à base de dados. Definição do conceito. 11º item. Estabelece de maneira clara o que são dados pessoais. Por quê? Nós vamos ter o tratamento de dados pessoais e dados sensíveis. Eu vou gravar um outro vídeo falando o que é dados pessoais e o que são dados sensíveis. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso. Tá? 12º, mais para o cidadão. Então, o consentimento é a base para que dados possam ser tratados. Então, assim, o seu consentimento é lei. É você quem vai dizer sim de que forma os seus dados serão tratados. Então, daqui para frente, você tem a responsabilidade de consentir ou não o tratamento desses dados, tá? Então, eu falei 12 itens que você já conhece, né? Uma regra para todos, finalidade e necessidade, as penalidades rígidas, a transparência, a gestão de riscos e falhas, a responsabilidade, de quem é a responsabilidade, fiscal centralizado, transferência internacional, abrangência extraterritorial, as exceções, definição do conceito e mais para o cidadão. Se você gostou, se agregou ao seu negócio, você dá um ok, você dá um joinha para mim, tá? Você assina o nosso canal e você vai ter uma série de informações sobre TI, sobre LGPD, sobre várias outras coisas. E a gente tem vários treinamentos que você pode estar entrando em contato solicitando esse treinamento. Uma das coisas que a gente vai estar nos próximos eventos que a gente vai estar levando é a questão da ética, porque assim, nós vamos estar dando um treinamento em questão de ética, porque com a LGPD você vai ter que ter funcionários extremamente éticos, principalmente na área de TI, né? Então isso fica por um próximo vídeo que você vai estar conhecendo muito em breve. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo inteiro. Compartilha com seus amigos e boa sorte para nós agora com essa nova lei. Que os nossos dados estejam sempre protegidos. Muito obrigada.